Obrigado, Pai. Oh, Deus é bom, meu irmão. Deus é lindo. E muitas vezes, irmão, a gente precisa vir para cultuar o Senhor. E uma das coisas de cultuar o Senhor, meu irmão, é a gente dar louvores a Ele. É nós adorarmos a Ele, engrandecermos o nome dEle. Nós não podemos ser egoístas, irmão, e vir para um lugar como esse e querer só receber de Deus. Nós precisamos, meu irmão, muitas vezes dar louvores a Ele, engrandecer o nome dEle, adorar, porque Ele é o nosso Pai. Porque Ele, irmão, é o Todo-Poderoso, é Ele que nos deu a vida, é Ele que nos dá o fôlego da vida, é Ele que nos dá a nossa força, o vigor físico. Oh, Pai. Oh, irmão, esse lugar é um lugar espiritual, irmão. Não vem para aqui pensando que é um lugar natural. Que você vem e está vendo as pessoas, é um lugar bom, agradável, confortável. É um lugar de paz. Não, irmão, isso é um lugar espiritual. Onde Deus se move da maneira que Ele quiser. Porque Ele é o Senhor deste lugar. É Ele que manda aqui, é Ele que comanda o culto, irmão. E nós apenas somos servos dEle e estamos aqui para obedecer ao Senhor. Oh, Pai, Isso é santo. Oh, graça. Oh, aleluia. Oh, santo és, Pai. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. Oh, Pai, o Senhor é santo. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Então vamos lá, né? Vamos estar trazendo um ensinamento essa noite, né? Algo que o Senhor tinha colocado no meu coração. Como desde o primeiro dia, irmão, do ano que o pastor tinha falado aqui, quem estava aqui, né, na virada do ano, no culto, o pastor disse que esse ano é um ano do Espírito, né? É um ano onde a gente vai ter mais liberdade no Espírito, onde a gente, né, vai ter uma compreensão maior, vai estar mais sensível à voz do Espírito, e a gente vai poder mergulhar, né, nessa atmosfera espiritual de Deus, onde a gente vai poder entender de uma forma mais clara, né, o mundo espiritual. Porque afinal de contas, irmão, quando a gente nasceu de novo, né, a gente passou a ser uma nova criatura e nós precisamos estar conectados com as coisas espirituais. Né, porque antes da gente nascer de novo, nós éramos naturais. Né, mesmo sendo um ser espiritual que vai viver toda a sua eternidade, mas sem a compreensão da palavra, nós vivíamos, irmão, no âmbito natural, acreditando naquilo que a gente via, né, falando aquilo que a gente realmente estava vendo, as coisas, e a nossa vida era envolvida com as coisas naturais. Mas, irmão, a partir do momento que a gente nasce de novo, que a gente passa a ter Jesus como Senhor da nossa vida, que a natureza de Deus vem morar dentro de nós, agora nós precisamos estar conectados com as coisas do alto. E nós precisamos entender, irmão, que as coisas do alto é coisas espirituais. As coisas onde Deus se move, onde Deus está, é algo sobrenatural. Não faz parte mais desse mundo natural. E por nós sermos uma nova criatura, filhos de Deus, nós precisamos estar ligados a essas coisas agora, irmão. Nós não podemos andar mais no âmbito natural. Apesar que estamos no âmbito natural. Nós precisamos entender, né, o que eu quero passar, é que mesmo em um mundo natural, mesmo em algo que a gente precisa trabalhar, precisa estudar, precisa muitas vezes afazeres já aqui da terra, mas, irmão, nós precisamos dar mais importância, estar mais conectado, estar mais ligado com o âmbito espiritual, irmão. Com aquilo que muitas vezes nós não vemos, mas aquilo que a palavra de Deus diz que é real. Porque eu não sei se você sabe, mas existe um mundo espiritual. E esse mundo espiritual, ele é mais real do que o que a gente está vendo aqui, irmão. Para que tudo isso acontecer, para que tudo isso que a gente está vendo existisse hoje, antes disso existia um mundo espiritual.
E nós, por nascer de novo e passar a ser uma nova criatura, é esse mundo espiritual que nós precisamos estar ligado 24 horas. Porque Deus, Ele vai tratar conosco, Ele pode tratar através de um âmbito natural? Pode. Mas Deus quer tratar conosco, irmão, através das coisas espirituais. E hoje nós vamos entender um pouco, né, a respeito sobre o batismo no Espírito Santo, a respeito sobre falar em outras línguas. Porque eu digo uma coisa, irmão, nós precisamos estar sensível à voz do Espírito. E para a gente estar sensível à voz do Espírito, nós precisamos criar uma intimidade com Ele. E para isso a gente precisa ter consciência disso, irmão. Porque a gente é impossível uma pessoa mergulhar no mundo espiritual sem conhecer isso, sem entender dele. E eu queria estar falando um pouco a respeito disso. Hoje a gente vai estar estudando um pouquinho sobre isso, né? Para que, eu acredito que não sei, mas tem alguém aqui que não foi batizado no Espírito Santo ainda? Ei, meu irmão, eu posso dizer a você, hoje pode ser a sua noite. Hoje você pode sair daqui batizado no Espírito Santo, falando em outras línguas. Porque esse é o desejo de Deus para todo filho dele. Não só é para os pastores, não só é para os pregadores, não só é para aqueles que Deus escolheu nos 5 dons ministeriais. Não, irmão, é para todo filho de Deus. E se você já nasceu de novo, se você é filho de Deus, o batismo no Espírito Santo está disponível para você também. E hoje a gente vai estudar um pouco sobre isso, falar, eu acredito que vai dar o tempo, com certeza. E você vai ter a oportunidade de sair daqui, irmão, revestido com o poder do alto. Porque o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. E a gente vai ver a importância disso para todo filho de Deus. E a gente vai ver o quanto os discípulos, né? E Jesus tinha uma importância, tinha uma relevância, tinha se eu posso dizer, né? Algo que ele dizia, rapaz, é essencial para todo filho de Deus. Eles tinham essa consciência, irmão. E queria que todos, o desejo de Jesus era que todos fossem batizados. O desejo de Deus é que todos fossem revestidos com esse poder do alto. E hoje nós temos essa oportunidade de conhecer aqueles que não foram ser batizados, né? E aqueles que já são, possa conhecer mais um pouco e valorizar isso. Eu queria que você abrisse aí em Atos capítulo 1, para a gente dar início, no versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Se você quiser acompanhar também, tem aqui na frente, para a gente dar, que a gente vai ler um pouquinho de Bíblia hoje, e a gente precisa ser rápido, né? E Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó. Mas receberam poder, quando o Espírito Santo desceu sobre vocês. Vamos lá, de novo. 1, 8. Mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Olha para mim. Isso aqui foi Jesus falando para os discípulos, né? Que Jesus estava diante deles e falou para ele, né? E vocês receberão o poder do alto. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês vão ser a minha testemunha em todos os lugares que vocês passar. E uma das coisas, né, quando a gente é batizado no Espírito Santo, é o revestimento de poder para ser um discípulo de Jesus. Para ser testemunha de Cristo aqui nessa terra. É algo, irmão, que a gente nasce de novo e a gente vai compreendendo a palavra e a gente vai entendendo e vai renovando nossa mente. Mas quando a gente é batizado no Espírito Santo, é algo que é um revestimento de poder, uma capacidade maior para que a gente possa ser testemunha de Jesus por aonde a gente passar. Isso aqui, irmão, é antes dos discípulos começar o seu ministério aqui na terra. Jesus teve o cuidado de dizer, rapaz, ó, vocês vão para um determinado lugar e vocês vão ficar lá.
que depois que vocês for revestidos com esse poder, aí vocês vão sair. Os discípulos, irmão, eles não saíram para pregar, eles não saíram para manifestar o poder de Deus antes de ser revestido com o poder do alto. Então veja o cuidado que Deus tinha, que Jesus tinha, de seus discípulos sair para dar continuidade ao ministério de Jesus, sem antes ser revestido com esse poder. Então veja a importância que nós precisamos, por isso que está disponível para todo filho de Deus, e é necessário todo filho de Deus ser revestido com esse poder, para que ele possa ter capacidade de testemunhar de Jesus, de ser um discípulo de Cristo, de quando vier alguma situação, alguma circunstância, ele tenha essa capacidade, esse revestimento sobre a vida dele, que dá uma capacidade para ele tomar atitudes igual a Jesus, se comportar igual a Jesus, falar igual a Jesus. E esses discípulos, irmão, eles ficaram lá com essa expectativa. Desde esse dia que Jesus falou para eles, eles foram para um determinado lugar e ficaram esperando esse revestimento para eles começar a dar o pontapé inicial. E eu queria que você pulasse para o capítulo 2 agora, para a gente ver o que aconteceu depois que Jesus prometeu para eles. Pula para o capítulo 2, versículo 2 mesmo. Que diz o seguinte, vê. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa, na qual estavam assentados. E vieram e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava ou os concedia. Então ele estava lá, irmão, eles estavam em um determinado lugar, que Jesus mandou eles ficar, estavam sentados lá esperando, e de repente veio um vento como um som impetuoso e batizou eles, todos eles com o Espírito Santo. E a gente precisa entender que as línguas, falar em línguas, é uma evidência que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo. É uma prova que aquela pessoa realmente foi batizada no Espírito Santo. E a gente viu aqui, irmão, que foi todos. Ele não escolheu, quando chegou lá, eu vou batizar você e você não. Não, você é escolhido meu. Aqui diz que todos que estavam dentro daquela sala, dentro daquele lugar, foi batizado com o Espírito Santo. Então não tem esse negócio que o batismo no Espírito Santo é só para alguns. Não, irmão, é para todos. Todo aquele que crê vai ser batizado. É a mesma coisa da salvação. Se você crê, você vai ser salvo. Se você crê no batismo no Espírito Santo, você vai ser batizado no Espírito Santo. Outra coisa que nós precisamos entender, irmão, que as línguas, né, que muitas pessoas às vezes ficam com essa dúvida. Eu preciso aprender a falar em língua. Não, irmão, ninguém ensina outra pessoa a falar em línguas. A gente viu aqui no versículo 4, que diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que eles falassem. Então quem dá as línguas é o Espírito Santo. Então não precisa, né, quem não é batizado ainda, quem não fala em outras línguas, está dizendo, eu vou falar igual a fulano, né? Eu vou repetir o que fulano repete, eu vou falar. Não, irmão, quem vai dar as línguas é o Espírito Santo. Não precisa você estar querendo imitar uma pessoa, não precisa você querer, como é que eu faço? Me ensine aí, quais as palavras que eu digo. Não, não tem, é o Espírito Santo que concede a você as línguas. Amém? Então vamos lá, vamos dar continuidade que depois a gente vai vendo aqui. Sim. Agora vamos para o capítulo 19. Capítulo 19, versículo 1. Que diz o seguinte: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegando a Éfeso, ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou:
vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Eles diziam ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isto, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Então a gente vê, meu irmão, o cuidado dos discípulos, né? Desse revestimento de poder, se eu posso dizer com essas palavras, né? Pegar ou revestir todo o povo de Deus, ao ponto de quando Paulo estava passando em um determinado lugar, a primeira coisa que Paulo pergunta a eles: vocês receberam o Espírito Santo? Porque Paulo identificou: rapaz, isso é um discípulo de Cristo. Se ele é discípulo de Cristo, ele precisa receber esse revestimento de poder para poder ele testemunhar por onde ele passar. E Paulo, a primeira pergunta que chega para os homens é: rapaz, vocês receberam o Espírito Santo? E ele nem sabia que existia o Espírito, irmão. E na mesma hora, Paulo prega para eles e batiza ele no Espírito Santo. Então nós precisamos entender, né, a importância de todos nós, irmão, ser revestido com esse poder. E a gente vai ver um pouco de alguns homens de Deus aqui, né? Que a gente vai ver algumas histórias, irmão, de homens que estavam cheios do Espírito. E Deus pôde se manifestar através da vida deles, por eles ter essa compreensão e ser revestido com esse poder. E eu queria que você abrisse agora aí. Deixa eu ver aqui, para a gente dar continuidade aqui. Deixa eu ver logo uns exemplos aqui. Pular, por causa do tempo aqui, a gente vai pular um pouquinho aqui. Eu queria que você, aí em Atos mesmo, né? Em capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo 53. Essa história, quando eu estava estudando aqui, né, e meditando nessa história de Estevão, a gente vai ver um pouquinho da história de Estevão. E a gente vê, meu irmão, que homem, que atitude, né, tão gloriosa, que eu fiquei até empolgado com essa atitude. Porque a gente precisa tomar, irmão, umas atitudes como essa, e a gente vê a importância de um homem, de nós estarmos cheios do Espírito, na hora da pressão, na hora de uma bronca, na hora de uma situação que vai se levantar na nossa vida. Porque, irmão, nós estamos no mundo. E vamos passar por alguma situação em nossa vida que nós vamos precisar, irmão, desse revestimento de estar cheio do Espírito para tomar decisões acertadas. Para muitas vezes a gente tomar uma atitude que venha agradar o coração do Senhor, mesmo estando totalmente contrário. E aqui, né, a gente vê em Atos capítulo 7, versículo 53, que diz assim, ó: vocês que receberão, isso aqui é Estevão, né? A história de Estevão falando, e ele diz assim, ó: vocês que receberão a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. E quando Estevão falou isso para aqueles homens, olha o que aconteceu. Ouvindo isto, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam, Estevão esteve orando: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não lhe considere culpado deste pecado.
e dizendo isto, adormeceu. Meu irmão, isso aqui, eu estava lendo isso, né? E a gente vê, meu irmão, um homem cheio do Espírito. Os camaradas querendo matar ele, apedrejar ele, querendo torturar a vida dele. E diante daquela pressão, diante daquela situação, irmão, um homem cheio do Espírito, ele viu o céu aberto. Isso aqui não é uma história, isso aqui é um fato real, irmão. Um fato onde as pessoas queriam apedrejar ele, em meio a toda tribulação, a toda tempestade que estava diante dele, e ele disse: Senhor, não imputa esse pecado a eles não. Então, irmão, um homem cheio do Espírito, ele pode fazer coisas que qualquer homem natural não consegue fazer. Um homem cheio do Espírito, irmão, revestido com esse poder, ele vai ter atitudes diferenciadas. O que vai sair da boca dele vai ser bem dizer, vai ser bênção e não vai ser maldição. Eu estava meditando nisso e vendo outro, né? Quando o Espírito Santo estava sobre, né, Moisés enfrentou o faraó, irmão. E você já viu, não sei se você sabe, mas no tempo o faraó era que comandava tudo. E faraó tinha um poder de dizer: pode matar esse camarada aí. Porque chegou um camarada diante dele e disse: liberta o povo. E faraó, como toda autoridade, ele podia dizer: quem é tu? Porque o povo é meu escravo, quem manda nele sou eu. Pega esse camarada aí e mata ele. Mas, irmão, ele estava sob a influência do Espírito, Moisés. E faraó não teve nem força para dizer: mata esse homem, que ele podia dizer. E não foi uma vez, e não foi duas vezes, foi várias vezes que Moisés ia até ele e dizia: liberta meu povo, liberta esse povo aí. E batia de frente contra o homem que, qualquer momento que ele dissesse: pega fulano, mata, pega ciclano, fala. E ele podia, ele tinha autoridade para fazer isso. Mas veja, irmão, um homem cheio do Espírito, ele enfrentava as autoridades do tempo. E o poder de Deus fazia com que aquele homem não tinha nem força para julgar, ou para matar, ou para levar alguma coisa que viesse ferir aquele homem. Então nós precisamos, irmão, a cada dia estar cheio desse Espírito, para muitas vezes, porque em todo momento, ou em alguma situação, em algum momento da nossa vida, vai se levantar uma situação, irmão. E com as nossas próprias forças naturais, nós não podemos vencer muitas vezes. Tem coisas que nossa própria sabedoria, nossa própria força natural, nós vamos conquistar, nós vamos alcançar, nós vamos vencer. Mas tem coisa, irmão, que com a força do homem é limitada. E nós precisamos do Espírito Santo, estar cheio do Espírito, para ter esse discernimento. Para muitas vezes tomar decisões acertadas. Porque quantas vezes a gente não já se deparou diante de uma situação e depois que tomou aquela decisão ou falou alguma coisa, a gente parou um pouquinho e ficou meditando: mas rapaz, por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma? Por que eu tomei essa decisão? Mas eu digo uma coisa para você, meu irmão: você cheio do Espírito, você vai tomar decisões acertadas. Você cheio do Espírito, você vai falar a coisa certa. Você cheio do Espírito, na hora de uma dificuldade, ou na hora de alguma bronca, alguma coisa que vai se levantar, irmão, você vai ter a resposta certa. Porque você vai estar conectado com as coisas do alto. Porque você vai estar sensível à voz de Deus, irmão. Porque não foi à toa que Deus enviou o seu Espírito para morar dentro de nós. Tem alguma finalidade nisso. E a finalidade nisso, irmão, é nos orientar, é nos ajudar, é trazer a revelação diretamente do Pai para a nossa vida. É estar a cada dia direcionando a nossa vida para os caminhos certos. E sem essa intimidade, sem essa comunhão com o Espírito, irmão, nós vamos tomar atitudes da forma que a gente acha que é. Da forma que a gente acha que, eu acho que assim é certo. Pelo meu conhecimento é para me fazer isso. E muitas vezes o Espírito Santo quer nos sinalizar, quer falar ao nosso coração, quer nos guiar, porque foi para essa finalidade que ele veio. Para guiar o seu povo, para orientar o seu povo, para trazer um discernimento, para trazer revelação diretamente do Pai.
Eu queria que você abrisse 1 Coríntios capítulo 2. Primeiro Coríntios capítulo 2, versículo 10. Que diz assim, vê. Isso. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito. Bota o 9, por favor. É melhor. Ele fica mais... dá a entender melhor. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. O 10. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito. Porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. É através dessa intimidade, irmão, com o Espírito, que o Espírito Santo é aquele que prescruta o coração do Senhor. É aquele que vai lá em Deus e traz revelação para nós. E a gente vai criar essa intimidade através da oração em outras línguas. Depois que a gente é batizado com a evidência de falar em outras línguas, quando a gente cria essa intimidade, meu irmão, quanto mais eu oro em outras línguas, eu vou ter essa intimidade com o Senhor. Eu vou estar mais sensível à voz do Espírito. E quando eu estou, irmão, orando em outras línguas, eu estou falando as línguas celestiais. Por isso que a Bíblia diz que a nossa mente não entende o que a gente fala. Muita gente, né, às vezes vai falar em outras línguas e quando está orando em outras línguas, está lá orando em espírito e muitas vezes quer interpretar. E muitas vezes, o que é que eu estou falando? Eu orei, é o quê? Não, irmão, a nossa mente não consegue imaginar, porque essas línguas são as línguas celestiais. E aí, quando a gente está orando, o Espírito vai lá em Deus e prescruta aquilo que Deus quer nos revelar. Tem outro versículo aqui, eu queria que você abrisse aqui. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios capítulo 14. Isso mesmo. Capítulo 14, versículo 4. Primeiro Coríntios capítulo 14, versículo 4, diz assim, ó. Isso. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Uma das finalidades, irmão, de a gente falar em outras línguas, orar em espírito, é edificar nós mesmos. E eu estava meditando sobre isso e muitas vezes, né, muitos cristãos que já são batizados no Espírito Santo, já falam em outras línguas e muitas vezes deixa de falar, deixa de se edificar, porque muitas vezes quando ele começa a orar em outras línguas, ele quer logo uma revelação. Ele quer que aconteça alguma revelação, algo extraordinário, algo que venha uma revelação do alto. Mas deixa eu dizer um negócio para você, irmão. Antes que você tenha alguma revelação do alto, Deus quer trazer uma transformação dentro de você. Muitas vezes quando a gente começa, rapaz, aí para aí, eu vou começar a me edificar, vou começar a orar em outras línguas, e começa numa intensidade, meu irmão, Deus começa transformando você por dentro. Deus começa transformando o seu interior, a sua maneira de pensar, sua maneira de agir, sua maneira de ver as coisas. E Deus começa transformando você dentro, irmão, para depois você ter algo mais profundo. Mas tem gente que começa orando em outras línguas, já quer interpretar alguma coisa, já quer profetizar para alguém. Pode acontecer isso? Pode. Mas o que Deus quer, de fato, é transformar você dentro, para estar transformando você, para que Ele possa confiar algo maior em você. E nós precisamos, irmão, como a Bíblia diz, quanto mais eu oro em outras línguas, eu estou edificando o meu por dentro. Eu não estou me fortalecendo por fora, eu não estou tendo uma transformação por fora, mas a transformação está sendo dentro. Eu não estou vendo nada,
eu não estou sentindo nada, mas a Bíblia diz, irmão, quanto mais eu oro em outras línguas, mais eu estou sendo edificado por dentro. Eu estou sendo fortalecido por dentro. Vamos dizer, a gente já viu algumas histórias, mas vamos dizer que você passou 2 horas orando. E foi lá, e você não sentiu nada, e você não viu nada. Mas uma coisa é certa, irmão, você se fortaleceu por dentro. No dia que chegou a bronca, no dia que chegar alguma situação, você vai estar forte. Já aconteceu algo comigo, irmão, que muitas vezes se levantou uma situação na minha vida, que eu digo, depois que eu passei por ela, eu fiquei imaginando e fiquei me perguntando mesmo, rapaz, por que eu agi dessa forma? Uma pessoa, vou explicar melhor, uma pessoa trouxe algo, né, de dano para a minha vida, e no natural era para mim fazer algo de ruim para aquela pessoa. No natural era para me pagar na mesma moeda. Mas, irmão, eu não tive força de fazer isso. Ao ponto, depois que passou, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, a minha carne ficava questionando comigo mesmo, dizendo, mas tu é muito besta, fulano fez isso com tu e tu não fizesse nada. Fulano falou isso com tu e tu não falasse nada. E eu fiquei meditando naquilo, eu digo, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Porque em outro tempo, quando fulano fez isso comigo, meu irmão, não tinha boquinha, eu ia falar alguma coisa, eu ia revidar na mesma moeda, minha atitude ia ser diferente. Mas depois, irmão, que a gente passa a se edificar por dentro, a se fortalecer por dentro, irmão, é uma força sobrenatural, que muitas vezes a gente fica dizendo, meu Deus, como eu não fiz nada? Como eu não falei nada? Fulano merecia eu falar alguma coisa. Fulano merecia eu fazer alguma coisa contra ela. Mas eu não tive força para fazer isso. E aí é onde a gente vê, irmão, que a oração em outras línguas está fazendo efeito dentro de nós. Está trazendo uma força para dentro de nós. Muitas coisas que eu não consegui, eu já trabalhei, hoje eu trabalho para mim, né? Mas eu trabalhei em algumas empresas que eu até comentei no dia com a pessoa que eu estava lá do meu lado, né, trabalhando, que até para aprender algumas coisas, irmão, na empresa, cheguei novato na empresa, e até para aprender algumas coisas, irmão, era mais fácil. A menina começou me explicando, tu vai fazer desse jeito, tu vai fazer disso, agora tu vai fazer assim, tu vai fazer assim, e eu pegava rápido, irmão. Onde tempos atrás, para me pegar alguma coisa, irmão, tinha que explicar 5 vezes, tinha que explicar 6 vezes, falar a mesma coisa várias vezes. Mas o Espírito Santo, irmão, ele vai trazer um conhecimento, ele vai trazer uma revelação, e ele vai nos ajudar em todas as coisas. Onde eu fiquei maravilhado, eu digo, meu Deus, como o Senhor é bom. Porque no outro tempo tinha que me ensinar umas 4 vezes para mim pegar um negócio desse. Mas aqui eu estou pegando de primeiro. Isso é o que, irmão? Isso é o Espírito Santo dentro de nós. A Bíblia diz que ele veio nos ajudar em todas as coisas. E em todas as coisas, irmão, é todas as coisas. É na nossa vida secular, é no nosso trabalho, é na nossa casa, é na rua quando a gente estiver passando, é em todo lugar, irmão. Ele está disponível para nos ajudar em todas as coisas. E nós precisamos, irmão, criar essa intimidade com Ele, estar sempre orando em outras línguas. Porque você pode orar em outras línguas em qualquer lugar. Não precisa você estar dentro de um quarto, não precisa você entrar dentro da sua casa. Não, irmão, você indo para a escola, você indo para o seu trabalho, você pode estar se edificando por dentro. Você pode se estar fortalecendo por dentro. Só basta você começar, meu irmão. Aonde você quiser. É certo que nós precisamos, né, tirar um tempo, como a Bíblia diz, né, vai para o teu quarto, fecha a porta e tira o teu tempo de oração. É certo que precisamos, porque no meio da rua a gente não vai ter essa liberdade como a gente tem em casa. Mas, irmão, nós precisamos aproveitar, se eu posso dizer, essa ferramenta espiritual, para que a gente possa crescer, irmão. Porque quanto mais eu orar em outras línguas, mais eu vou ficar sensível à voz do Espírito. Porque o nosso crescimento espiritual não depende do Senhor. O nosso crescimento espiritual depende de nós. Quanto mais eu me dedicar, quanto mais eu me envolver, quanto mais eu praticar a palavra, mais vai haver mudança na minha vida. Mais eu vou avançar, mais eu vou crescer.
E muitas vezes, irmão, nós temos uma ferramenta poderosa em nossas mãos e nós não estamos se utilizando dela. Sempre, quando eu estou pregando, vem muita pergunta para mim e eu gosto de passar para vocês. Mas não quero que você me responda. Mas quantas horas ou quantos minutos você tem tirado para orar em outras línguas na sua casa? Ou durante o dia? Se nós temos essa ferramenta em nossas mãos, que vai nos ajudar, que vai nos auxiliar, para ter uma vida bem-sucedida aqui na terra, irmão, por que nós não estamos usando ela? Ô irmão, tudo que nós precisamos para viver bem, para ter a vida abundante que Jesus conquistou naquela cruz, para nós, já está disponível para nós, irmão. Já está em nossas mãos. E essa ferramenta já está disponível. Nós só precisamos se utilizar dela. Porque, infelizmente, o defeito de muito cristão é querer que a coisa aconteça sem fazer a parte dele. Mas, meu irmão, Deus já nos deu todas as ferramentas. Deus já nos entregou em nossas mãos, já está tudo pronto. Nós precisamos pegar cada ferramenta e ir praticando para a gente ser bem sucedido, irmão. Porque se eu perguntar aqui, quem quer ser bem sucedido no seu trabalho? Todo mundo quer. Quem quer ser bem sucedido na sua família? Todo mundo quer. Quem quer ter a vida abundante aqui? Todo mundo quer, irmão. Todos nós queremos. Mas nós precisamos pegar cada ferramenta que Jesus conquistou para nós e colocar em prática. E vivenciar isso. E a cada dia valorizar isso. Para que a gente possa ter a vida que Jesus conquistou. Porque senão é possível um cristão, mesmo com todas as ferramentas, não vivenciar aquilo que Deus tem para a vida dele. Está tudo disponível para ele. Mas se ele não for lá e pegar as ferramentas e se utilizar delas, ele vai só ficar desejando. Mas só desejar, irmão, não vai levar a gente a muito longe, não. Porque desejar é só o primeiro passo. Mas o segundo passo é, depois do desejo, eu ir atrás. Eu ir lá e pegar. Eu ir lá e praticar. Eu ir lá e se mover com aquilo. E o revestimento de poder, irmão, nos dá essa capacidade. O batismo no Espírito Santo, a oração em outras línguas, ela vai nos dar, meu irmão, essa capacidade da gente estar sensível à voz de Deus. Imagina você sensível à voz de Deus no seu trabalho. Imagina Deus falando quando você estiver trabalhando com você. Quando você estiver na sua casa, no seu momento de lazer. Quando você estiver passando pela rua, Deus está comunicando coisas ao seu coração. Esse é o desejo de Deus. A gente vê isso lá no Jardim do Éden. Deus toda tarde ia conversar com Adão. Será que Deus mudou? Não, irmão, Deus é o mesmo. E Deus quer nos comunicar coisas todos os dias da nossa vida. Deus quer nos orientar, irmão. Vá por aqui, ó. Faça isso, faça aquilo. Não, isso aqui não, agora não. Deixa isso um pouquinho aqui. Deus sempre vai querer o melhor para a nossa vida. Mas para isso, Ele não só vai desejar, mas Ele quer falar aos nossos corações. Mas Ele quer nos comunicar. Ele quer falar a nossa vida. Mas para isso, irmão, nós precisamos estar sensível. E uma das formas da gente estar sensível à voz do Espírito é a oração em outras línguas. É a gente estar sensível à voz dele. Então valoriza, irmão. Valoriza essa, se eu posso dizer, essa ferramenta poderosa que você tem em sua mão. Eu sei que a carne muitas vezes, quer nos dominar, quer atrapalhar isso, mas você pode vencer ela, porque o maior está com você. A carne não pega você a pulso, amarra você, deixa você em cima da cama, não. Ela vai dar sugestões, mas eu digo uma coisa, irmão, o maior está em nós. Se a gente decidir, nós vamos avançar. Se nós decidirmos, irmão, nós vamos crescer. Nós vamos fazer coisas que muitas vezes a gente vai olhar e dizer, rapaz, o que é que eu estou fazendo hoje que eu não podia fazer antes? Meu Deus, aonde eu estou chegando, que eu nem imaginava chegar em lugar desse jeito. Porque, irmão, você decidiu pegar as armas certas e colocar ela em prática. E eu sei, irmão, que você pode sair nessa noite com essa consciência, e não praticar. Mas também você pode sair daqui com aquela consciência, rapaz, eu vou valorizar essa arma. Eu vou valorizar essa ferramenta.
Eu vou valorizar esses momentos. Eu vou valorizar o que Deus tem entregue em minhas mãos, para que eu possa ter uma vida bem-sucedida aqui nessa terra. Amém? Você pode ficar de pé? Isso. E você pode fechar seus olhos? Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Oh, Pai, que o Senhor a cada dia traga mais revelação para a nossa vida, que a cada dia o Senhor traga mais compreensão, Pai, a respeito desse assunto. Para que a gente possa valorizar, Senhor, cada momento, para que a gente possa valorizar cada ferramenta que o Senhor deixou disponível para os teus filhos aqui nessa terra. Obrigado, Pai, porque sabemos que esse revestimento do alto é para todo filho teu. Como nós decidimos a salvação, crendo com o coração e falando com a boca, esse revestimento de poder também está disponível para nós, Pai, se a gente crer com o coração e falar com a nossa boca. Obrigado porque também, Pai, o Senhor não faz acepção de pessoas. E o Senhor deixou livre para todo filho teu. Obrigado, Espírito Santo. Porque sabemos que essas línguas não vêm de homens, mas vêm de ti. Mas é o Senhor que nos concede. Continua com teus olhos fechados. E você que não é batizado com o Espírito Santo, se você tem esse desejo no seu coração, irmão, você pode vir aqui à frente. E a gente vai estar orando pela sua vida. E você vai sair daqui revestido com o poder do alto. Só precisa você crer no seu coração. E você pode vir aqui à frente. E a gente vai estar orando e você vai ser batizado com o Espírito Santo. Mas se você não quer vir à frente, meu irmão, você pode ser batizado. Não precisa ser necessário você vir aqui à frente. Mas com a compreensão da palavra, vai ouvindo. E você pode ser batizado em casa. Porque o que faz uma pessoa ser batizada no Espírito Santo é o desejo no coração. E ela crê que o batismo é para ela também. Oh, Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, que é viva, que é poderosa e que é eficaz. Nós te agradecemos porque sabemos que a tua palavra é como uma semente, que é lançada aos nossos corações. E com certeza vai trazer fruto, vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, Senhor. Eu te rendo graças, Santo Espírito, pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? A gente vai ter nosso momento agora também do dízimo e da oferta. Vamos estar dando continuidade ao culto. E você que trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode sair do seu lugar, irmão, e fazer isso com alegria. Aleluia. Estou voando como águia, não me canso, nem me fatigo. Vou no vento do Espírito e vivendo o melhor de Deus. Aleluia. Só queria dar um aviso aqui, né? Que amanhã é nosso culto de oração e sábado vai ter o pastor Armando Sena aqui, tá certo? Então vai vir um pastor de fora, vai estar ministrando a palavra pra gente aqui. E se você puder vir sábado, vem embora, irmão. É um homem de Deus, tem muita palavra e com certeza sábado vai ser uma noite poderosa. Então a gente está convidando você para isso, tá certo? Esse pastorzão aí, ele é lá de Chapecó, da cidade de Chapecó, né? E ele está vindo nos abençoar, já veio várias vezes, e sábado ele está junto conosco aqui. E com certeza
né? Vamos ser abençoados. Então, convida mais pessoas para estar junto aqui conosco, tá certo? E não perde sábado, onde vai ser um culto glorioso. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por mais um culto onde aprendemos a Tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque vamos voltar para nossas casas em paz e em segurança. Vamos ter uma noite de sono abençoada, Pai. Te agradecemos pelo dia de amanhã triunfante, onde o Teu Espírito vai nos ajudar a mais um dia de trabalho e mais um dia abençoado. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai na paz, irmão. Sejam abençoados com a prática da palavra.